A memória humana é complexa e muitas vezes seletiva. Todos nós temos nossas próprias experiências de esquecimento seletivo, onde recordamos apenas o que nos convém. Todos nós omitimos detalhes inconvenientes ou desagradáveis. Segundo a psicanálise, todos nós temos esquecimentos inconscientes como forma de defesa. Porém, no contexto do narcisismo, a memória seletiva é moldada de acordo com as necessidades emocionais e objetivos pessoais do narcisista, e também é usada por ele como estratégia para manipular suas vítimas. O que é memória seletiva no contexto do narcisismo? Ela é consciente ou inconsciente? Como essa memória seletiva pode fazer o narcisista viver em um mundo de fantasias? Como o narcisista a usa como estratégia de manipulação? E como a memória seletiva pode prejudicar tanto a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, como também as pessoas que com essa pessoa convivem? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, juntando mais uma peça ao nosso quebra-cabeça do narcisismo. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva, acione o sininho de notificações para receber alertas de novos vídeos e deixe o seu poderoso like que ajuda a transformar vítimas de manipuladores em sobreviventes. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer poder estar com você aqui no canal Total Self. Este vídeo se refere à pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, não aquelas pessoas que apenas apresentam traços. Para saber a diferença, sugiro que depois de assistir a este vídeo, assista também ao vídeo que fala sobre essa diferença, que está linkado na descrição. É importante saber que nem todas as pessoas que têm o transtorno se comportam da mesma maneira. A intensidade desses padrões podem variar de pessoa para pessoa. Este vídeo não tem a intenção de se sobressair às orientações do seu terapeuta. É apenas um vídeo educativo com base em estudos e experiências pessoais. Na maioria das vezes, me refiro ao narcisista no gênero masculino e à vítima no feminino para facilitar o entendimento e evitar repetições. Mas o transtorno não escolhe gênero nem orientação sexual e pode ocorrer em todos os tipos de relações. Adapte, então, por favor, a sua realidade. Todos nós, seres humanos, temos aquele esquecimento inconsciente que serve como forma de defesa, que ocorre quando a mente evita lembranças de informações ou eventos que seriam emocionalmente dolorosos, angustiantes ou ameaçadores. E isso também ocorre da mesma forma com a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Temos esquecimento de curto prazo, como aqueles onde esquecemos onde colocamos as chaves, ou o que comemos no café da manhã, e os de longo prazo que envolvem, por exemplo, a nossa incapacidade de relembrarmos eventos da infância. Mas o narcisista tem uma habilidade notável de lembrar apenas dos eventos ou informações que lhes são convenientes. Isso significa que ele tende a esquecer ou ignorar qualquer coisa que não engrandeça a sua autoimagem. Mas o que é a memória seletiva no contexto do narcisismo? A memória seletiva do narcisista funciona como um escudo protetor que evita que ele encare seus defeitos, suas vulnerabilidades e tudo aquilo que ele não quer encarar na vida. Isso faz com que o narcisista negue a realidade de quem ele é. Negue a realidade dos fatos, relembre de eventos e interações com pessoas de forma distorcida e também use essa memória seletiva como estratégia de manipulação. A memória seletiva do narcisista pode ser tanto consciente como inconsciente. É inconsciente principalmente quando se trata de eventos que ameaçam a sua autoestima, que ameaçam aquela imagem que ele idealizou de si mesmo. Por outro lado, alguns narcisistas são capazes de usar a memória seletiva conscientemente para manipular situações em seu benefício e tirar vantagens manipulando suas vítimas. Memória seletiva inconsciente no contexto do narcisismo.
A memória seletiva inconsciente do narcisista é quando ele escolhe aquilo que quer lembrar, só que de forma inconsciente, ou seja, é um padrão automático de lembrança, que é influenciado pelas suas características narcísicas. Assista ao vídeo que fala sobre o que causa o narcisismo e o vídeo que fala sobre o ego e o self do narcisista, que estão na descrição, para entender melhor como a personalidade narcisista é formada. Estudiosos acreditam que a memória seletiva do narcisista pode ser uma defesa psicológica para proteger a sua criança interior frágil, cheia de vergonha, de baixa autoestima, de medo, e ocorre de forma automática. Ou seja, a pessoa narcisista não decide ativar o que deve esquecer ou distorcer. Isso acontece automaticamente. Por exemplo, quando o narcisista comete um erro em seu trabalho, em vez de lembrar o erro e assumir a responsabilidade, sua memória seletiva inconscientemente pode fazer com que ele esqueça ou minimize o erro. Isso ocorre porque admitir o erro é muito doloroso para o narcisista. Então, o cérebro dele involuntariamente o protege, fazendo ele esquecer o que aconteceu. O narcisista não escolheu esquecer o erro. Sua mente subconsciente distorceu a memória para preservar sua autoestima ao tornar o erro menos significativo ou até inexistente em suas lembranças. Da mesma forma acontece quando o narcisista usa a memória seletiva para exagerar em suas realizações. Suponha que o narcisista tenha trabalhado em um projeto com uma equipe, mas ele constantemente se lembra da situação como se fosse o único responsável pelo sucesso. Sua memória seletiva inconscientemente engrandeceu exageradamente seu papel no projeto e minimizou a contribuição dos outros. Neste caso, o narcisista inconscientemente exagerou seu sucesso porque sua mente o ajudou a preservar sua autoimagem de grandiosidade, desconsiderando as contribuições dos outros. A memória seletiva inconsciente do narcisista afeta a forma como ele percebe e lembra dos acontecimentos passados. Significa que ele se lembra das coisas de maneira diferente do que aconteceu, para se sentir melhor consigo mesmo. Essa defesa tem um objetivo claro, que é o de proteger a sua criança interior. E a máscara idealizada que ele constrói para si se torna essencial para ele nesse processo, porque permite que ele transite pelo mundo como alguém confiante e autossuficiente, e ao mesmo tempo o ajuda a ignorar seu sofrimento interno. É através dessa máscara que ele tenta suprir suas necessidades emocionais não resolvidas, mas também acaba por manipular aqueles ao seu redor. Veja também ao vídeo que fala como o narcisista constrói suas máscaras, que também está linkado na descrição. Mas e como é a memória seletiva consciente no contexto do narcisismo? Enquanto na memória seletiva inconsciente, a própria psique do narcisista se defende mandando as situações dolorosas para o inconsciente, para que ele não tenha que lidar com elas, deixando em sua memória somente lembranças que o beneficiem de alguma forma, a memória seletiva consciente é diferente, porque aqui o narcisista realmente escolhe ou ignora intencionalmente informações, eventos, situações que ele quer enxergar ou fechar os olhos. Se um narcisista se encontra em uma situação em que cometeu um erro e a culpa é clara, ele pode escolher lembrar seletivamente da situação de uma forma que minimize a sua responsabilidade. Ele lembra das circunstâncias de uma maneira a culpar os outros, o ambiente, em vez de admitir o próprio erro. E isso é feito conscientemente. Por exemplo, o narcisista pode ter te agredido verbalmente ou até fisicamente e mais tarde fingir que nada aconteceu, que você está delirando e imaginando coisas que não aconteceram. Ou seja, ele distorce toda a realidade, foge da responsabilidade por seu ato cruel e ainda te transfere a culpa, porque assumir essa agressão mancharia a imagem dele. Aí você se pergunta, esse esquecimento é consciente ou inconsciente?
É uma forma de defesa para ter que lidar com o lado sombrio dele, ou ele sabe o que está fazendo e está me manipulando? Aí é que está a questão. É muito difícil saber. A análise da memória seletiva em pessoas com o transtorno, a fim de determinar se ela está ocorrendo de forma consciente ou inconsciente, pode ser um desafio mesmo para terapeutas experientes. Aqueles que mantêm proximidade com um narcisista costumam ser capazes de perceber as inconsistências nas histórias contadas por ele. Algumas pessoas ao redor da vítima conseguem identificar essas distorções, enquanto a própria vítima, devido a estar imersa na relação, pode ficar confusa. Mas com o tempo, com o acúmulo de tantas incoerências, a vítima pode passar a questionar essas distorções, estudar e buscar por ajuda. Se você lida com uma pessoa narcisista patológica, quantas vezes estranhou ela te contar uma história de várias formas diferentes, fazendo você se sentir como se a sua memória estivesse equivocada? Embora seja compreensível que as inconsistências na memória seletiva do narcisista possam ser até inconscientes, é fundamental priorizar a proteção do seu próprio bem-estar, para buscar por relacionamentos saudáveis. Sentir pena do narcisista, independentemente das razões por trás de suas falhas ou distorções de memória, não é a abordagem mais eficaz para lidar com esse tipo de relação. É crucial não permitir que a pena que você sente comande a sua vida. Em vez disso, é importante tomar decisões conscientes sobre como deseja viver a sua vida. Priorizar o seu próprio bem-estar é fundamental. Priorizar o próprio bem-estar em um relacionamento com um narcisista não é egoísmo, e sim uma forma de autopreservação. É importante lembrar que cuidar de si mesmo não exclui a capacidade de se importar e apoiar os outros. Mas colocar o cuidado consigo mesmo em primeiro plano evita danos emocionais e abusos. Quando o narcisista usa a memória seletiva como estratégia de manipulação. A memória seletiva do narcisista não é apenas uma forma de escapar da responsabilidade por seus erros e comportamentos tóxicos, mas também serve como uma ferramenta poderosa para manipulação. Ao se lembrarem apenas das situações em que foram generosos e amorosos, os narcisistas podem facilmente convencer as pessoas ao seu redor de que são vítimas inocentes. Narcisistas também são capazes de usar a memória seletiva conscientemente para manipular situações e obter vantagens. Quando se trata de um relacionamento com um narcisista, não há limites para a crueldade e manipulação que eles são capazes de fazer. E uma das táticas frequentemente utilizadas por essas pessoas é a memória seletiva. As informações que podem ser usadas contra suas vítimas no futuro não são esquecidas. O narcisista guarda cuidadosamente cada detalhe íntimo compartilhado pela vítima em momentos de vulnerabilidade, principalmente na fase de bombardeio de amor. Você pode obter mais detalhes sobre essa fase assistindo ao vídeo sobre este assunto que está linkado na descrição. A pessoa narcisista presta atenção aos segredos que você revela, aos medos que você confessa e às histórias íntimas que você compartilha. No entanto, ao invés de mostrar compreensão e empatia, ele ou ela armazena essas informações como munição emocional para futuras batalhas contra você. Ao trazer à tona essas memórias sobre algo que você contou a ele confidencialmente, o narcisista busca exercer controle e poder sobre você. Ele intencionalmente evoca sentimentos negativos e emoções dolorosas na tentativa de te desestabilizar, de fazer com que você não confie mais em você mesma. Essa manipulação emocional pode causar danos profundos à sua saúde mental e ao seu bem-estar.
A memória seletiva é apenas mais uma das várias estratégias utilizadas pela pessoa narcisista para exercer controle sobre você e todas as outras vítimas. Existem muitas outras táticas de manipulação que também estão na descrição para que você possa compreendê-las. Ou, se preferir, vá direto à playlist deste canal chamada O Quebra-Cabeça do Narcisismo. Exemplos cotidianos do uso de memória seletiva por narcisistas, consciente ou inconscientemente. O narcisista esquece das promessas que fez se não forem do interesse dele. Ignora, distorce ou minimiza o impacto de ações que cometeu e que prejudicaram outras pessoas. Esquece de compromissos e deixa pessoas na mão e sobrecarregadas. Pode esquecer datas importantes como aniversários, aniversário de casamento e outros eventos especiais de amigos e familiares, a menos que seja o centro das atenções nesses eventos. Se não for o centro das atenções ou se isso lhe tirar os holofotes, ou seja, se a atenção que deveria ser dele na concepção dele vai para outra pessoa, ele esquecerá. O narcisista geralmente esquece de comprar presentes a menos que acredite que isso seja necessário para manter sua imagem social. E quando compra, raramente escolhe presentes significativos que reflitam a personalidade do presenteado. Geralmente opta por comprar o que estiver na frente ou delega essa tarefa a outra pessoa. No entanto, se ele quiser impressionar alguém, ele demonstrará total interesse pela personalidade da pessoa e escolherá um presente adequado, como provavelmente fez com você na fase de idealização. Narcisistas podem falar muito sobre coisas boas que fizeram, como prêmios que ganharam, mas esquecem dos momentos em que falharam. Um narcisista empresarial, por exemplo, pode enfatizar todas as suas grandes realizações profissionais em uma conversa e omitir completamente qualquer falha ou erro cometido ao longo do caminho. Se você ou qualquer outra pessoa o elogia, ele vai lembrar disso, mas as suas críticas ou as críticas de outras pessoas, mesmo que seja um feedback positivo, entra por um ouvido e sai pelo outro com extrema facilidade. O narcisista pode contar histórias sobre si mesmo de uma forma que o faça parecer melhor, mesmo que isso signifique mudar o que realmente aconteceu. Também pode dizer que é vítima ou herói em situações em que isso não é verdade. A pessoa narcisista esquece os sentimentos e as necessidades emocionais de outras pessoas. Se concentra tanto em seus próprios sentimentos e desejos que se esquece que outras pessoas também têm sentimentos. É muito fácil perceber isso quando há uma separação ou divórcio e a pessoa narcisista esquece totalmente que tem filhos. Eu falo bastante sobre o porquê das pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista terem dificuldade de ter sentimentos em relação a outras pessoas no vídeo Narcisistas Têm Sentimentos, que também está linkado na descrição. Você pode dizer ao narcisista que adora rosas vermelhas. E se isso não for importante para ele, ele vai esquecer disso rapidinho. Mas, por exemplo, se um dia você disse a ele que odeia cravos, ou que, por exemplo, tem alergia a cravos, ele com certeza usará essa informação quando precisar. O dia que querer te irritar, poderá comprar muitos cravos e te dar de presente, dizendo que não se lembrava que você tem alergia. Ou seja, se algo não o faz parecer bem, ele esquece. Se lembra apenas dos eventos ou informações que o colocam em destaque, que preservam a máscara que construiu para si mesmo, ou que sirvam de munições emocionais, enquanto ignora ou minimiza aquilo que questiona sua superioridade, seu sucesso, que o tira do conforto, ou aquilo que o remete ao sofrimento de ter que encarar suas falhas, sua baixa autoestima e seus defeitos.
Ao distorcer as lembranças da própria má conduta e exibir somente seus atos virtuosos, a pessoa narcisista consegue perpetuar a ilusão de ser um indivíduo moralmente superior. E essa estratégia dificulta ainda mais a identificação dos sinais do transtorno pelas pessoas ao redor e até pela vítima, que cria confusão sobre qual versão dele é verdadeira, o generoso ou o egoísta. Por isso é crucial estarmos cientes desse mecanismo e não nos iludirmos com a memória seletiva do narcisista. Quando a memória seletiva faz o narcisista viver em um mundo de fantasia. A memória seletiva é uma estratégia muito utilizada pelo narcisista para se desconectar da dolorosa realidade e criar um mundo de fantasias, onde ele ou ela é o centro das atenções. A pessoa narcisista seleciona as informações que deseja lembrar e distorce ou suprime aquelas que não deseja para o inconsciente. Isso faz com que ele consiga viver em uma ilusão de perfeição e de grandiosidade. Essa capacidade de manipular a própria memória leva o narcisista a um constante estado de negação da realidade. As falhas, os erros, as críticas são rapidamente apagados da mente do narcisista, enquanto experiências positivas e elogios são intensamente relembrados e amplificados. E isso o leva a um ciclo vicioso onde o narcisista cria uma vida ilusória baseada em mentiras e manipulações para reforçar constantemente sua sensação de grandiosidade. E para manter essa imagem grandiosa, o narcisista acaba prejudicando outras pessoas. E isso muitas vezes é feito de forma sutil para que não afete a sua imagem. Ele ou ela precisa parecer bom e perfeito. E como ele faz isso? Manipulando. E esse padrão de comportamento se torna uma espécie de vício, aumentando a cada ato desonesto, a cada abuso e mentira que ele comete. O narcisista fica preso nesse ciclo vicioso, causando seu próprio sofrimento e dependendo continuamente da atenção e validação dos outros, que chamamos de suprimentos. Embora possa parecer uma estratégia eficaz para preservar a autoestima frágil do narcisista, essa manipulação da memória tem sérias consequências emocionais, tanto para ele quanto para aqueles ao seu redor. A desconexão da realidade impede qualquer crescimento pessoal e verdadeiro do narcisista e prejudica relacionamentos que poderiam ter sido bons. Por isso é importante reconhecer esses padrões de comportamento e buscar ajuda profissional caso você esteja lidando com alguém que apresente sinais relacionados ao transtorno de personalidade narcisista. Por que é importante entendermos o que é a memória seletiva no contexto do narcisismo? Conforme aprendemos mais sobre os narcisistas, como eles usam a memória seletiva, é fundamental ser cuidadoso ao lidar com eles. É preciso compreender que eles lembram das coisas de uma maneira específica e não deixar que ele ou ela te afete emocionalmente ou te faça duvidar do que realmente aconteceu no passado. É importante manter a sua própria compreensão sobre os fatos que os envolveram e não se deixar influenciar pelas interpretações da pessoa que tem o transtorno. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se acredita que também pode ser útil para outras pessoas, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu poderoso like, que ajuda outras vítimas terem a chance de entender sobre a personalidade narcisista, para que possam assim fazer escolhas com base no conhecimento. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.